os desempenhos dos times brasileiros. Por isso a gente vai fazer esse rankzinho, tá? E daqui a pouquinho o Tati Mantovani com a gente para falar de Real Madrid, tá? Excelente campanha ok, abaixo do esperado temos os 4 times brasileiros, beleza? Não necessariamente todas as caixinhas precisam estar preenchidas, Tá bom, tá? é fácil. Então tá resolvido. Então tá resolvido. Por quê? Acabou o quadro. Acabou. Fluminense, excelente campanha, Calma todo aí, mundo campanha peraí. ok. Acabou o quadro. O Fluminense vai em excelente campanha. Sim. Por quê? Excelente campanha, porque você pega. Então vamos lá. Vamos render o quadro. Vamos lá. Vamos render o corte. Fluminense pega. Não é nem patrocinado, pô. Tranquilo. Não é nem patrocinado. Se ainda é patrocinado, Não, mas aí te temos- dá a vida. mas nós temos Se um aqui, compromisso. se aqui Não, é patrocinado, a gente ia dar a vida. Não é de ser Vamos dar patrocinado, o sangue não. pelo quadro. Vamos dar o sangue pelo quadro. Não, se fosse patrocinado, beleza. Fluminense pega o Dortmund na estreia e faz uma grande Mas o estreia. corte tem que começar daí, tá? Porque se bom. tiver as frases anteriores da gente, o cara já clica e vai embora. Vamos lá, Fluminense. Além de ter sido o brasileiro que foi mais longe do Mundial, superou todas as expectativas. Eu acho que Perfeito. pouquíssimas projeções. Eu não me lembro de ter visto alguma, tá? Mas pode ter tido alguma projeção que tenha colocado um brasileiro na semifinal. Pode ter. Eu não vi. Eu não vi também. Acho que o máximo Não vi batia também. quartas. Na minha eu coloquei Palmeiras e Fluminense Nas quartas. Já coloquei. foi. Fiz esse É, que ranking. Já foi Fluminense bem otimista foi a nossa perto aqui, da né? minha. Pelo O chaveamento, Fluminense né? a gente botou, só errou porque a gente botou o Fluminense passando em primeiro no grupo. Nossa, mãe. E o Borussia passando em Perto segundo. da minha foi muito otimista. Então, já superou nisso. Encarou 2 europeus do jeito que encarou. Ganhou da Inter, jogando muito bem, numa estratégia muito bem sucedida muito e todo melhor que mundo a numa atuação Perfeito. excelente. E já era para ter ganhado do Dortmund. Já era para ter vencido o jogo da primeira rodada. Pega o Al Hilal e se comporta muito bem, faz o 2-1 e no final controla o jogo no momento de pressão do Al Hilal. Enquanto o Chelsea realmente não deu, acho que foi uma atuação que destoou do resto. E com vários Muito caras... mais por mérito do Chelsea do que por demérito do E Fluminense. com vários caras concorrendo a melhores do campeonato das suas funções. Com o Fábio, com o Thiago Silva, com o Arias, com o Renato Gaúcho, com grandes personagens na campanha. Então, assim, é excelente com sobras o E eu Fluminense. acho que tem um outro ponto, que é o fato, tem que ver se o Arias vai ficar, tem que ver se algum outro jogador vai ser vendido, mas o Fluminense é tão excelente que volta com um legado pra casa. Com certeza. O Fluminense leva pra casa um Volta legado melhor do que foi. Muito melhor do que foi, um estilo de jogo, uma alternativa. O Thiago Silva falou que o Fluminense tinha treinado 2 vezes 3 zagueiros. Pode ser uma alternativa pro resto da temporada. Exato. A ver, porque também você protege um pouco o Thiago Silva, um zagueiro de 40 anos de idade que vai jogar num calendário muito cruel como é o calendário brasileiro. Então eu acho que a campanha do Fluminense não é só excelente porque bateu semifinal, porque ganhou da Inter, porque ganhou do Al Hilal. Pra mim é excelente porque volta pra casa com um legado. É o famoso legado da Copa, que a gente tanto esperou do legado da Copa de 2014 aqui no Brasil. E ele não veio, mas temos o legado da Copa para o Fluminense. E terminou entre os 4, o time que, entre os 16 que saíram da primeira fase, tinha o menor orçamento. Perfeito. Ele conseguiu ficar entre os 4 melhores da competição. É muito grande, cara, o que o Fluminense fez. Vamos lá, o nosso Mengalvio. Campanha ok. Só? É simples assim? campanha Eu também ok. acho ok. Apesar de ter caído nas não oitavas... teve aí bateu o Chelsea, atropelou no europeu. Não, mas eu acho que não dá pra você colocar excelente quando você para nas oitavas de final. Tudo bem Que era que o o previsto. cenário... Que era o previsto. Tudo bem que o cenário é o Bayern conseguiu... O Bayern perdeu pro Benfica na última rodada e aí foi pegar o Flamengo. Tudo bem, esse cenário dificulta as coisas. O Flamengo, agora, do jeito que fez a campanha da fase de grupos, era pra pegar o Benfica. Mas não foi. E aí não dá pra você botar Ou uma Boca. campanha excelente partindo do princípio que o Flamengo caiu nas oitavas de final. É. Acho que é uma campanha ok, boa. Acho que o Flamengo... Quer dizer, que agora já mudou tudo, né? Que o Flamengo tem essa capacidade incrível. Mas o Flamengo, quando sai lá, quando o Flamengo acaba o tá em jogo crise com o nesse Bayern, momento. quando acaba com o jogo com o Bayern, o Flamengo saía fazendo uma campanha boa no Mundial, boa. Saiu foi eliminado sem fazer vexame. Acho que o jogo contra o Bayern é um jogo muito correto, embora o Bayern tenha controlado totalmente o jogo, mas foi um jogo que não passou vexame. E saía melhor do que entrou também, porque o Flamengo, o funcionamento do Flamengo dentro do Mundial foi muito melhor. Essas derrotas, eliminações de Palmeiras e Fluminense pro Chelsea, aí entra um pouco, entre aspas, do lado ali do... Né, do torcedor, a gente sabe como você falou, cada jogo é um jogo. Mas eu acho que... não torna, de repente, o feito do Flamengo maior. Eu tô tentando colocar aqui para dar dinamismo no jogo, tá, gente? E eu concordo com vocês, campanha ok. Então... Também acho, ok. Campanha ok? Eu acho que tem um ponto. As projeções da maioria
colocavam o Flamengo caindo nas oitavas pro Bahia. Foi exatamente o que aconteceu, embora o Flamengo tenha passado em primeiro. Não, eu falo isso porque nesse caso aí, pra mim, era um jogo do tipo não tem a brincadeira do 100 humanos contra um gorila. Pra mim era o 100 gorilas contra um humano. O Flamengo não ia conseguir ganhar, de qualquer maneira. Então, assim, era o esperado. Ganhar pra do mim, Bahia. O que fez, ganhar do Bayern. E pra mim o Flamengo voltaria pra casa também com o legado. Só que perde o Gerson, o Pulgar tá machucado, o Boto e o Bap até aqui não se entendem. Então o Flamengo que saiu... O Flamengo pega o avião pra voltar, sair do Estados Unidos pro Brasil com o legado da Copa também. Melhor do que entrou. Só que passou 15 dias, e o Flamengo 15 dias é suficiente pra você entrar em crise. O Flamengo entrou em crise em 15 Sem dias. jogar? Sem jogar. Sendo líder do brasileiro. Sendo líder do Sem E aí brasileiro. ele ia trazer um presentinho da Europa, né? Ah, é. Mike Johnston. No caso, não veio, né? Acho que foi bom pro Flamengo não ter sido efetivada essa contratação. Eu acho que o Flamengo sai com um sentimento, é porque você fala, por exemplo, na brincadeira aqui, eu vou colocar o Flamengo à frente do Palmeiras, tá? Meu voto. Pra vocês, os dois, eles vão entrar onde? O Palmeiras e o Botafogo? O Botafogo chegaremos lá. O Palmeiras, pra mim, entra abaixo do esperado, por mais que ele tenha ido mais longe que o Flamengo na competição. Porque eu acho que o desempenho do Palmeiras foi mais irregular que o do Flamengo na competição. O Flamengo pega o Bahia, toma 4 gols do Bahia. Toda vez que o Bahia diminui o ritmo e dá uma respirada, o Flamengo vai lá e machuca o Bahia. Tipo assim, ô Bahia, você vai dar uma descansada no jogo? Rápido, hein? Porque eu vou te incomodar. Ele foi lá, incomodou, fez 2 gols no Bayern de Munique. Ele fez uma atuação como fez contra o Chelsea. Contra o Esperança, ele faz um primeiro tempo muito bom. Aí dá uma queda no segundo tempo, vai lá e mata o jogo. E eu acho que as atuações do Flamengo, elas foram mais constantes, elas me agradaram mais que as do Palmeiras. O Palmeiras foi uma montanha-russa, né? Jogou um jogo péssimo contra o Inter Miami na última rodada, aí faz um jogo muito bom contra o Botafogo, aí faz um primeiro tempo horroroso contra o Chelsea, foi aquela montanha-russa. O Flamengo não foi montanha-russa, e acho que ele deu um baita de um azar de fazer tudo bonitinho na primeira fase e vir logo o Bayern de Munique pelo caminho. Pra mim, o Flamengo foi ok, e o Palmeiras em rendimento, pra mim, não foi ok, com um agravante. É o melhor elenco da era Abel Ferreira. Tudo bem que o Estevão indo embora, o Paulinho ferrado, o Vitor Roque ainda não convenceu, mas eu também esperava por isso. O Palmeiras se preparou melhor em termos de peças para chegar no Mundial, com o trabalho longevo do Abel e tudo mais, e o desempenho agradou em pouquíssimos momentos. Pra mim, como a palavra ali tá campanha, ok, eu acho que a campanha do Palmeiras, ok. Você bater quarta de final do Mundial, você sai daqui, você pega o avião, vai pra lá, fala assim, você vai cair na quarta de final, você vai tirar o Botafogo nas oitavas, hein? Vai cair nas quartas de final 2-1. 2-1 pro Chelsea, e você vai tirar o Botafogo nas oitavas. Tu fala, epa, vou poder zoar o certeza, vou encher o saco do meu amigo. É porque, assim, no sentido da obrigação, talvez, é o que o torcedor do Palmeiras imaginava. Conseguir a classificação para a próxima fase diante de um grupo ali que era acessível. E você ter um duelo brasileiro, ninguém quer perder. Então, pro torcedor a obrigação é ganhar de um time brasileiro. Depois a gente vê o que acontece. Dentro de obrigação, talvez o Palmeiras tenha cumprido esse papel. Aí a gente pode colocar a questão do desempenho, de se esperar mais. O resultado do Palmeiras é bom e o futebol jogado ruim. Bom, mas ruim, soma, divide por 2, dá ok. Pra você é ok. Ok. Pra você... E não acho o futebol do Palmeiras ruim 100% não, tá? Acho que contra o Botafogo foi legal. Foi muito bem. Segundo tempo contra o Chelsea foi ok. Então acho que foi um campeão ok também. então ficou o campeão aqui. Cara, o jogo contra o Inter Miami é inaceitável um time jogar aquilo. Existe. Tomou um vareio de bola do Chelsea no primeiro tempo, um vareio. Fez o primeiro tempo ruim contra o Al-Ahly. Aí jogou bem contra o Porto. 90 minutos. Especialmente no segundo tempo. Mas metade do primeiro tempo jogou bem contra o Botafogo na maior parte do jogo e jogou um segundo tempo que competiu com o Chelsea. Mas eu acho que, no geral, a sensação do futebol do Palmeiras foi abaixo do esperado. Mas a campanha é ok. Se tivesse campanha boa e campanha ok, talvez o Palmeiras ficasse só no campanha ok sozinho. Mas como ele tá abaixo do esperado... E o Botafogo? Jorge falou que ia falar alguma coisa, fiquei surpreso. Não, acho que o Botafogo eu acho muito surpreendente ele ter passado, ele ter sobrevivido a um grupo com o melhor PSG da história, campeão da Champions e Atlético de Madrid. Acho um absurdo o Botafogo ter passado nesse grupo. Uma loucura. Acho que é a maior vitória brasileira do Mundial, tá? Em atuação, é a do Flamengo contra o Chelsea, contra o europeu. A maior vitória de um brasileiro contra o europeu no Mundial, de surpresa, de tamanho, dificuldade do adversário, é a do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Ah, mas não tinha o Fabian Ruiz, não tinha o Dembélé, tinha Donnarumma, Pátio, Hakimi, Vitinha. Nuno não, jogou Lucas Hernandes, Vitinha, Kvaratskhelia, Doué. Para. Botafogo ganhou de um puta time e ninguém imaginava. Agora, o que decepciona é que o mesmo treinador que armou uma estratégia que funcionou muito bem contra o Paris Saint-Germain tenha, desculpa o termo escatológico, cagado na estratégia do mata-mata contra o Palmeiras, foi um fiasco. Porque assim, tem a não questão só cagado, da gente... como se cagado. Tem a questão da gente... Porque a verdade é essa. Porque teve medo. Exatamente.
Sim. O senhor Renato Paiva teve medo de jogar. Tem a questão da gente analisar antes de começar o Mundial, porque de fato a projeção era essa, e da maioria, do VS não, que eu sei que ele colocou aqui, mas a maioria é, Botafogo não tem A minha como era. Não ia de passar. fase. É. Agora, depois que passa, consegue bater bem o PSG, faz pra mim um bom jogo contra o Atlético de Madrid, eu gostei do jogo do Botafogo contra o Melhor Atlético do de que o Madrid. Atlético. Não merecia perder. Exatamente. E aí depois você pega um Palmeiras que vem de um jogo trágico contra o Inter Miami, pra mim o Botafogo era favorito, cara. E aí você cai, assim, durante a competição, aquilo que você estava projetando vai mudando também. Mas é que eu acho que a campanha do Botafogo ela é ok. E só não é mais, porque de fato passar naquele grupo, apesar de eu achar que passava e botei na minha simulação que o Botafogo passava, a maioria achava que não, e que era bem improvável. Mas eu acho que a postura contra o Palmeiras Fica feio. fica tão abaixo do esperado que o treinador é mandado embora. E fica no ok. É campanha ok. Fica no ok, campanha campanha ok. ok. Então eles colocaram no campanha ok, ô produção.